Olha só, pessoal, o novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, está em Minas Gerais para as homenagens dos 10 anos do rompimento da barragem de Mariana e concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Itatiaia. Ele criticou o governador Romeu Zema, chamando-o de turista, por não estar no estado numa data tão simbólica. Boulos afirmou que o governo federal é contra a privatização da Copasa, por se tratar de uma empresa de saneamento básico. Sobre a mega operação no Rio de Janeiro, disse que é uma ação, uma ação, que resulta em mais de 120 mortos, não pode ser considerado um sucesso, e defendeu que o combate ao crime precisa alcançar também os criminosos de colarinho branco. O ministro reiterou ainda apoio à PEC da segurança e afirmou que só vai discutir eleição no ano que vem. William Travassos, um resumo da entrevista que Guilherme Boulos deu a Edilene Lopes no Jornal da Itatiaia nessa manhã de quarta-feira. Bom dia para você. Muito bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Um fanfarrão, né? Não é o ministro que está falando, é o ativista que veio para cá, para Minas Gerais, para atacar o governo Zema. Fala que todo o fruto de sucesso desse acordo é do governo federal. Ele esquece do governo de Minas, do Ministério Público de Minas Gerais, do Ministério Público Federal, das empresas envolvidas, de todo o esforço ao longo dos anos para chegar a esse acordo, e vem aí com as suas, como se fosse um soldado. Ou melhor, ele é um soldado do Lula, é o homem do enfrentamento, é ele que vai falar aquilo que o presidente não pode falar, vai atacar o Zema, porque o Zema ataca o Lula, ele veio para cá metralhadora. Vem com esse papo da operação do Rio de Janeiro, e essa é a narrativa do discurso federal, da mesma forma que o Zema não está aqui, ô Boulos. O Lula também não foi no Rio de Janeiro na maior tragédia que nós tivemos, na maior carnificina, como vocês falam, e o presidente levou uma semana para se pronunciar e depois vem falar que não, é um absurdo. Sim, eu quero ver. Sabe por que o Lula demorou tanto tempo? Porque ele tem o seu compromisso eleitoral lá no Rio de Janeiro, no complexo, onde ele foi fazer campanha e só fez campanha dentro do complexo com autorização do crime, porque você não entra naquele território sem autorização do crime. Isso foi, de alguma forma, compactuado. Alguém fez esse intercâmbio para que o presidente da República estivesse no Complexo da Maré, no Complexo do Alemão ou em qualquer outra favela. Porque você, quando tem o domínio do território, e nós vimos isso porque a polícia entrou lá o dia inteiro tentando ocupar o complexo, o resultado de mais de 100 pessoas mortas, de fuzis apreendidos, e você vai me dizer que você entra com facilidade num lugar desse porque o serviço de inteligência mapeou a área? Que balela! As lideranças proporcionaram uma campanha dentro dos complexos. Então não me venham com essa história toda, e quando eu falo do compromisso, assim, um compromisso com o povo, onde ele foi pedir voto. E assim, a gente tem que deixar a coisa muito clara. O enfrentamento do crime não é só na parte financeira, Boulos. A gente está falando do Rio de Janeiro, de uma área que é ocupada por homens armados de fuzis, onde o trabalhador sai e tem que dar bom dia e boa tarde para um vagabundo que está arriscado olhar para tua filha e falar o seguinte: essa tua menina é minha, eu quero. E você vai falar o quê, Boulos? E você acha que o Estado brasileiro deve ficar nessa disputa em 2026 que vocês estão, enquanto a gente não está enfrentando a dura realidade? Nós tivemos um ônibus incendiado em Minas Gerais, cara, hoje. E tá tudo bem? Não tá. Então ele vem para cá, junta um monte de história, ataca o governador e vira uma espécie de cão de guarda do Lula. Não é o ministro que veio dar entrevista, é o ativista. Silêncio, hein? Não, eu achei que você não vi que você deu um ponto final, não. Terminou de uma forma muito estranha, mas tudo bem. Ele estava me corrigindo o posicionamento aqui nas câmeras, que eu esqueço que estou ao vivo. Ô Eduardo Costa, e aí, como é que você viu essa entrevista do Boulos? Eu trouxe aqui um resumo, me parece, os principais pontos que ele disse, né? Deu aquela cutucada no Zema, falou da operação, falou de Mariana, enfim, sobre política, falou que vai falar só o ano que vem, apesar de dar uma entrevista num tom meio de campanha, assim, é um tom que ele tem, né? Aquele tom meio ufanista e tal. Enfim, bom dia pra você. Bom dia para todo mundo. Vamos nessa questão que diz respeito ao governador de Minas. Primeiro, o Zema turista? Ô, gente,
Pergunta pro Boulos quantos dias o Lula ficou em Brasília nos últimos 30. Pergunta pro Boulos o que o Lula está fazendo na Amazônia desde a semana passada. Se a cúpula de chefes é amanhã e depois. Isso está sendo antecipado, porque na hora que acabar ele vai para a África do Sul. O Zema que é turista? Pergunta pro Lula se o Zema, durante todo o período dele, foi mais ao exterior do que a Janja. Eu fico assim, sabe? Aí ele disse que 10 anos da tragédia de Mariana. O senhor Boulos, sabe o que aconteceu na tragédia de Mariana? O governador da época, petista, Fernando Pimentel, deu a primeira entrevista dentro da sede da empresa Samarco, no que foi um escândalo internacional. Ele deu entrevista dentro da empresa e fez aquele acordo espúrio que teve que ser consertado agora. O senhor não deve dizer que o governo federal do Lula brilhou. É claro que foi importante. O Lula ajudou os governos de Minas, Espírito Santo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual a consertar uma meleca que foi feita na época, um acordo espúrio. Ao contrário do Zema, que depois fez o de Brumadinho, que serviu de modelo. Outra coisa, o Marcelo da Fonseca, me permite antecipar, porque a informação é dele, mas me contou no bastidor, que o Zema está no Rio conversando com, como é que chamou? Pimentel lá? O outro Pimentel? Rodrigo Pimentel. Que é um especialista em segurança. Então, isso é focar no que interessa, Boulos. Outra coisa, Boulos. Ontem eu estava entrevistando aqui o proprietário de uma empresa que é especializada em produzir e bloquear drones. O cara é fenômeno internacional. E ele soltou sem querer. E eu liguei para o secretário Rogério Greco e ele confirmou, pedindo para a reserva, que não vai falar agora, para assinar o contrato. Está sendo feita uma licitação para atender um negócio que é dramático e histórico nesse estado, que é colocar bloqueador de celular nos presídios. Então, sabe, eu fico tentando... A gente não pode ter lado, né? Não pode ter lado. Mas a gente escuta cada coisa. Esse homem foi colocado lá exatamente para isso, né, Júnior? Para movimentar os movimentos populares, as redes sociais. Mas no meu fraco modo de ver as coisas, começou mal. Ô Rita, bom dia para você. Queria te ouvir sobre essa entrevista aí do Guilherme Boulos, que é um novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Bom dia. Bom dia a todos. Eu fico aí com a fala do William, fico com a fala do Eduardo. É um ativista e que veio aqui nessa entrevista colocar a narrativa que está sendo... Ele está sendo instruído pelo marqueteiro. Então, os pontos sensíveis de hoje do governo Lula, ele foi fazer o contraponto. E é um absurdo chamar o Zema de turista, sendo que na época de Mariana, que é o motivo dele estar aqui, a presidenta era a Dilma Rousseff, que nem aqui veio. O governador, como disse o Eduardo, era o Pimentel, que deu a entrevista dentro da sede da empresa e não aonde aconteceu a tragédia. Então, uma coisa é a narrativa e outra coisa é a prática. Então, eu peço aos brasileiros que tenham muito cuidado em interpretar as narrativas e tentem entender o que é a realidade por trás do discurso. O Zema está trabalhando. Hoje é um dia, como disse aqui, hoje é um dia como outro qualquer, em que é feita uma memória, né, em relação à data. Mas isso não vai mudar e não mudou a realidade de Mariana. O que mudou a realidade de Mariana foi um acordo feito pelo Zema por causa de Brumadinho. E por que aconteceu Brumadinho? Porque nada foi feito de Mariana até Brumadinho. Pela ineficácia das punições, pelo que foi feito pelo governador Pimentel, então governador, a partir do desastre de Mariana. Aí nós tivemos Brumadinho, que não deveria ter acontecido, não podia ter acontecido. Mas aconteceu exatamente pela forma que Mariana foi tratada. E o Zema, ele fez um marco no que diz respeito a costurar esse tipo de acordo. Porque se não fosse o acordo de Brumadinho, não teríamos o acordo de Mariana e não teríamos essa evolução no que diz respeito às práticas ambientais pelas mineradoras. Então, portanto, muito cuidado com a narrativa e com a prática. E aí, Marcelo da Fonseca, eu citei aqui no início da entrevista alguns pontos que me chamaram mais atenção. Fique à vontade, que eu sei que você acompanhou para e passo também a entrevista, para trazer algum outro ponto e a sua análise aí sobre essa entrevista do novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, vou abrir várias divergências aqui. A primeira é que, Rita, eu não acho que hoje é mais um dia comum para Minas Gerais, não. Hoje é um dia emblemático, simbólico, muito importante. Está na capa de todos os jornais, está em
todas as matérias do rádio, está em matérias da televisão. É um dia que Minas Gerais deveria ter muita atenção com esses 10 anos de uma das maiores tragédias, talvez do mundo, com certeza a maior tragédia ambiental do Brasil. O ministro falou mentiras e verdades, viu, Júnior? Você quer que eu comece falando das mentiras, que o WT, que a Rita e o Eduardo já apontaram algumas, ou eu falo das verdades primeiro para... Fala das verdades, já que as mentiras já foram faladas. Então, a primeira verdade que eu acho que é preciso falar é que realmente é uma tristeza o governador de Minas não participar, né, das solenidades de homenagem aos 10 anos de Mariana. O governador de Minas, que em 2015 participou, visitou Mariana, né, falou da importância da presença dele. Eu estava recuperando as imagens de 2020, né, quando completou 5 anos da tragédia. O governador Romeu Zema acertadamente visitou o local e falou que estava lá em homenagem às vítimas, né, às famílias, mostrou a importância daquela data de 5 anos. Eu acho que toda data que você tem a oportunidade de recuperar, de relembrar o que aconteceu, é importante para que a gente nunca esqueça o tamanho do que foi esse crime. Então, o Guilherme Boulos acerta quando ele cobra o governador em Minas. Eu fui perguntar para os assessores do governo Zema qual que era a agenda dele. Eles não mandaram a agenda oficial às 18 horas, 6 da tarde, lá no Rio de Janeiro, né? O governador Zema já foi no Rio de Janeiro, já se encontrou com o Cláudio Castro na semana passada, já fez, né, uma mobilização grande lá. Hoje ele volta, 18 horas, ok, para ter uma discussão sobre segurança pública, um assunto muito importante. E depois, às 20 horas, ele participa por videoconferência da posse de uma entidade aqui de Minas Gerais. Eu fiquei pensando o que ele vai fazer até esse horário. Se não seria realmente muito importante que o governador, até como para valorizar, né, para a gente entender o tamanho que foi esse crime, ele participasse de algum evento, ele prestasse alguma homenagem às vítimas? Eu acho que a fala do Boulos, né, por mais provocativa, questão de eleitoral, de chamar o governador de turista, né, que eu acho que é até uma forma desrespeitosa, tem algum sentido de criticar o Zema por não estar em Minas Gerais num dia tão importante, né, por não participar de algum ato simbólico. O Guilherme Boulos também acerta quando ele fala da questão da participação do governo Lula na renegociação, na repactuação de Brumadinho. Porque aí, WT, esse dado, eu não sei se você lembra, em 2020, quando o governador Romeu Zema começou a falar dessa repactuação, e aqui, abrindo um parênteses, o Pimentel foi vergonhoso. O governo do Pimentel, do PT, durante a tragédia, foi vergonhoso. Como a Rita bem lembrou, ele deu uma entrevista dentro da empresa que tinha cometido o crime, né? Algo assim, vexatório. Agora, em 2020, quando o Zema começou a falar sobre essa repactuação, o valor era 37 bilhões. Depois eles viram que esse valor não daria para nada, era um valor que insulta o povo mineiro. Eles viram pelo tamanho da tragédia ambiental, eles passaram em 2021 para 100 milhões. Já tirando a parte que a Renova tinha investido. Então, o valor que estava prestes a ser fechado em 22 não chegava a 100 bilhões de reais. Um valor que também viram que não era o suficiente. Coube ao governo Lula, e aqui a gente tem que realmente entender que o Boulos falou verdade, passar esse valor para 170 bilhões. Ou seja, o valor quadruplicou em relação ao que era discutido inicialmente. Então, temos sim que dar mérito ao governo Lula quando o mérito é devido. Esse valor que alcançou as prefeituras, que alcançou vários estados, foi negociado agora, no governo Lula. Foi fechado no fim do ano passado, 2024. Então, essas duas partes que o Boulos falou, realmente é importante. Das mentiras, né, que vários outros colegas já ressaltaram, eu vou ressaltar só uma diferente. Ele falou que a Sabesp, assim que foi privatizada, aumentou a conta de luz, né, criticando a privatização da Copasa. Não, isso é mentira. Nossa reportagem, até o repórter Mardélio Couto, foi atrás da Sabesp para ver os números. E os dados mostram todos que a conta de luz em São Paulo diminuiu 0,6%, assim que a empresa assumiu. Então, esse dado também que o Boulos traz para criticar a privatização é um dado que não é verdade. Então, isso precisa ser ressaltado. Enfim, é isso. Muita mentira, algumas verdades e algumas verdades duras de entender. Marcelo, deixa eu só te fazer. Quando a gente fala do acordo de Mariana, né, e você fala, o governo federal conseguiu. Isso é uma negociação. Você tem todos os atores ali nessa mesa. Isso não é um resultado de um ator. Isso é um resultado de um acordo. E sobre essa história da verdade, deixa eu te falar uma coisa. Numa guerra de narrativas, né, e numa guerra, a primeira vítima é a verdade. E o que a gente está vendo nesse confronto, principalmente em função do que aconteceu no Rio de Janeiro, é assim. Nós tivemos o confronto armado, o confronto operacional. Hoje existe uma guerra jurídica e agora essa guerra midiática, onde o governo federal precisava dessa fala de um ativista
para poder amenizar a situação. E aí, no fundo, ele veio para cá para tumultuar, amigo. Ô, WT, só porque eu fui citado, Júnior, você chegou em Minas Gerais quando? Quando que você desembarcou aqui? Eu comecei a vir para cá em abril de 2023. Então você não pegou de 2020, que a gente acompanhou muitas negociações. As negociações não, mas eu estive lá. Então, com o Ministério Público, com a Defensoria, com todos os órgãos, governo, prefeituras, todo esse acordo que foi feito ia chegar no valor que não dava 100 bilhões. Esse acordo que estava prestes a ser assinado no final de 2022. E aí, quando o presidente Lula foi eleito, eles pediram, o governo Lula pediu para congelar a assinatura desse acordo, que eles queriam revisar. O congelamento desse acordo fez com que esse valor praticamente dobrasse em 2 anos. Então, a gente que acompanhou desde o início da negociação, não estou tirando a importância do Ministério Público, de todas as instituições que participaram, não. Só que foi com o governo Lula que esse valor chegou ao montante atual. Beleza, a gente tem que elogiar. Beleza, vamos tentar resumir um pouquinho o que a Rita quer falar. Rapidamente, Júnior, rapidamente. Todas as datas, o Marcelo, devem ser lembradas. O que eu quis pontuar é que o governador Zema está em um dia de trabalho. Não é que ele não esteja lembrando, e a gente não pode dizer que não tenha ninguém do governo representando o governador lá em Mariana. Eu quis fazer o contraponto quando ele é chamado de turista, mas ao contrário de um turista, ele foi parte atuante e ativa para que 5 de novembro e 25 de janeiro não aconteçam mais. 25 de janeiro de 2019 foi a tragédia de Brumadinho, que não deveria ter acontecido, dada a falta de prática, a falta de fiscalização, a falta de ação, que foi uma omissão tanto do governo estadual quanto do governo federal nesse intervalo de tempo de 2019 a de 2015 a 2019. Ô, Júnior, como o assunto é interessante, não vai sobrar tempo para discutir o projeto dos fios que estão escandalizando Belo Horizonte, né? Iniciativa do Braulio Lage, eu vou ainda continuar dentro dessas 2 tragédias para ressaltar o papel de 2 pessoas. Uma delas, Otto Levi, que hoje está na iniciativa privada, na CSN. Boa lembrança. Era o secretário de Planejamento, foi quem gestou todo o acordo de Brumadinho, que resultou nesse dinheiro, que tem marca de sangue, mas que está fazendo muita coisa, inclusive terminando os hospitais regionais, e que abriu caminho para essa negociação agora. Essa negociação tardia de Mariana só aconteceu por conta do pioneirismo do Otto lá atrás. E outro cidadão, e aí, perdoe-me, eu não estou precisando de garantir o emprego não, viu? Mas eu preciso dizer que é o deputado estadual João Vitor Xavier, que junto com o Ministério Público e entidades ambientais, criou o projeto de lei Mar de Lama Nunca Mais. Porque aí sim nós viramos o jogo. Ô, Marcelo, fiz bem? Bem, boas ressalvas. Puxar o chefe? Não, a gente tem que dar, Edu, a gente tem que atribuir quem, como se diz, quem atuou de forma positiva sempre. E eu acho que a gente tem muitos motivos para criticar o governo Lula. Agora, é inegável, gente, que o acordo de Mariana se transformou no que transformou graças ao governo petista. Não vai começar o debate preso, de novo, né? Tá vendo? Ninguém foi preso ainda. Isso é uma outra coisa lamentável, né? Mas aí a gente vai contar então com a força do governo Lula para prender essas pessoas. Ponto final no nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Marcelo da Fonseca e Rita Mundim.